Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do podcast É Vital e hoje temos duas convidadas aqui mais que especial e vamos conhecê-las agora. Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Lívia. Atualmente eu trabalho com o público infanto-juvenil. Atualmente sou pós-graduanda em desenvolvimento infantil e intervenções precoces no autismo. Também sou capacitada em avaliação psicológica e também tenho uma formação para gerenciamento de crises para nível 3 de suporte. Terminou? Agora vamos conhecer um pouco da Emiline também. Olá pessoal, bom dia. Me chamo Emiline. Atualmente trabalho com a psicologia infantil e infanto-juvenil. Hoje trabalho no SEMAEL com psicologia infantil. Trabalho também no Giral com a psicologia escolar. E também sou psicóloga da Secretaria da Mulher, tá? Em Lagoa da Canoa. Sou pós-graduada em avaliações psicológicas. Tenho formação em ABA e CAA. Perfeito. E vamos começar agora o bloco de perguntas. A primeira pergunta vai para a Emiline. O que caracteriza uma intervenção precoce baseada nas evidências ABA, né, com a criança autista? Então, Cássio, eu sempre costumo fazer a minha anamnese já perguntando desde cedo, né, de como foi a gravidez da mãe. Porque aí tem algumas perguntas específicas que me traz a entender se a criança vai desenvolver ou não o autismo. E, através disso, a gente consegue ter um olhar mais minucioso para poder fazer uma avaliação assertiva, né? E eu costumo dizer que a ciência, na verdade, explica que, enquanto pequenos, temos vários sinapses ali correndo. E quanto mais cedo a gente tem essa intervenção, mais desenvolvida essa criança vai ser, tá bom? Perfeito. E é interessante mesmo, né, Lívia, quando a gente está fazendo anamnese com a família, ter todo esse roteiro de perguntas bem elaboradas, porque eu sempre faço assim, tem as perguntas-chave da anamnese, mas também tem as reservas, porque essas que são as que se encaixam e vão ali estar se cruzando para que a gente possa ter ali um alinhamento. E eu sempre falo que desde da secretária, da babá, de quem cuida da criança, a gente precisa estar em constante contato para que a gente possa ter esse vínculo de avaliação e também de estar ali sempre na busca de novas informações, porque às vezes tem coisas que não é contada na anamnese que a gente sabe que nos bastidores acontece. Então é preciso realmente ter todo esse olhar clínico, ter toda essa questão minuciosa para que a gente possa fazer uma avaliação assertiva, não é isso? Isso, e eu sempre falo que a anamnese ele é o ponto-chave para a gente descobrir como é que os processos daquela criança. Então, como ela falou, é exatamente nesse sentido. O processo da gestação, como é que foi os 6 primeiros meses daquela criança, o processo de desenvolvimento. Quando a gente fala de intervenção precoce, a gente vê realmente esse processo para ser até os 3 anos. Quando a gente fala de intervenção precoce, é nesse sentido, para que a gente consiga aproveitar o processo de poda neural daquela criança, que é esse processo de desenvolvimento. Então, não adianta a gente falar sobre intervenção precoce e a gente não alinhar com os processos de desenvolvimento infantil. Então, a gente precisa ter esse conhecimento, saber o que aquela criança precisa desenvolver até aquela faixa etária, o que não desenvolveu, o que desenvolveu. Então, eu sempre falo que a anamnese é o ponto-chave, porque a gente consegue realmente descobrir quais são as dificuldades específicas daquela criança e montar um plano para aquela criança específico através daquelas dificuldades. Perfeito. Agora eu queria fazer a pergunta para você. Quais são os sinais de alerta que indicam mesmo a importância de iniciar essa intervenção precoce? Quando a gente fala no processo de intervenção precoce, a gente precisa avaliar esse comportamento dessas crianças desde bebês mesmo. Então, assim, a gente sempre escuta, né? Tipo, mas é porque ele é muito novinho. Mas é a partir desses comportamentos dessa criança muito bebê que a gente consegue avaliar. Então, por exemplo, a criança completou 1 ano e não balbucia, não tenta balbuciar pelo menos mamãe, papá, é um ponto para a gente analisar. A gente está interagindo ali com a criança, aquela criança não tem o sustento aqui da questão visual, contato visual, é algo que a gente precisa avaliar também. Essa criança, ela prefere brincar sozinha ou prefere brincar em pares? Então, são coisas que a gente precisa observar também. O processo de busca por assistência, aquela criança, ela pede a sua ajuda, solicita a sua ajuda, ou ela fica ali tentando fazer sozinha e não quer ter o processo de interação. Isso eu sempre falo, o processo de comunicação, interação, socialização, o processo do brincar, porque a gente avalia muito a criança no processo do brincar. Então, por exemplo, a iniciativa da atenção compartilhada, a resposta daquela atenção compartilhada, o sorriso, a criança quando está brincando com você, ela sorri ou ela simplesmente desvia o olhar para não ter contato com você?
Aquela criança, quando tem vários brinquedos ali, ela consegue explorar uma grande quantidade de brinquedos, ou aquela criança tem aquela brincadeira específica. Então, a gente observa muito o processo de enfileirar brinquedos, o brincar com o carrinho, é o brincar com o carrinho, ou é brincar com a roda do carrinho. Então, a gente observa São muito o detalhes, né? brincar da criança, exatamente, são os detalhes que vão fazer com que a gente consiga observar o desenvolvimento daquela criança. Então, são muitos processos e a gente precisa avaliar o seguinte, não são comportamentos isolados, porque a gente vê muita informação na internet, né? Isso. Então, a internet, ela é muito positiva, mas ela é muito negativa porque tem uma gama de informações. E faz com que a gente fique muito confuso. Então, tipo assim, são um combo de comportamentos que a gente precisa analisar. Porque, tipo, olha, meu filho brinca muito bem, mas ele tem dificuldade no processo de interação. Ele não pede ajuda, por exemplo. A gente precisa saber que são comportamentos ali específicos e aquela criança tem que ter dificuldade no mínimo em 5 comportamentos. Às vezes pode ser um comportamento isolado e pode ser uma dificuldade no atraso do desenvolvimento. Porque a gente tem muito diagnóstico hoje de autismo que com o processo, muitas vezes, de intervenção de 6 meses, a gente consegue reverter muitos comportamentos e modelar aqueles comportamentos. Então, assim, é analisar esses comportamentos e saber que alguns comportamentos eles podem ser isolados, mas que precisa ter no mínimo 5 daqueles comportamentos para que a gente feche um diagnóstico de autismo hoje. Perfeito. Lívia, terceira pergunta. Quais são as estratégias que você mais usa e que é mais recomendado para usar nessa intervenção para avaliar essa criança? Então, o primeiro passo é uma anamnese bem feita. Porque a anamnese bem feita a gente consegue realmente estruturar e saber quais são as dificuldades daquela criança. O processo de vínculo, ele vai ser primordial, porque sem o processo de vínculo, a gente não consegue fazer nenhum tipo de intervenção. Então, por exemplo, se o pai no período da anamnese não simpatizou comigo, e aí eu faço um processo de estratégia, monto ali tudo, mas aqueles pais não conseguem seguir em casa aqueles protocolos. Então, a criança não vai ter um processo de desenvolvimento como ele deveria ser. Então, assim, o processo da anamnese ele é importante até mesmo para os pais e cuidadores conhecerem o profissional. Saber ter o processo de vínculo não só com a criança, mas também com os cuidadores daquela criança. Então, exemplo, um dos métodos que eu mais uso é um plano personalizado para aquela criança. Então, a gente tem um processo de anamnese e a gente utiliza desse plano porque a gente vai entender quais são as dificuldades daquela criança, quais recursos eu posso utilizar com aquela criança de tal idade, quais são os marcos de desenvolvimento que aquela criança vai precisar ser atingida. Então, hoje, uma boa anamnese e um plano específico para aquela criança é o ponto inicial e o ponto-chave para amarrar ali essas situações. Olivia, falando sobre essa questão de avaliação e tudo mais, é bom a gente pontuar aqui para todas as famílias que estão nos assistindo que elas têm essa visão da gente, quanto terapeuta, que é só se limitar nos 60 minutos ali da sessão, né? Esquece que tem uma demanda tão grande por trás de estudo, de planejamento, porque não se faz uma intervenção se não tiver um plano. E outra coisa, a gente estuda o caso, e tem um estudo de caso daquela criança. Porque aí você vai pegando todas as suas evoluções e você vai fazendo um quebra-cabeça, ali uma montagem, né? Um recorte. E é interessante falar isso porque tem as famílias que dizem, eu pago para o meu filho ir para terapia brincar. Brincar é um método, é uma estratégia que a gente usa para poder usar o que a gente quer avaliar com a criança, não é isso, Lívia? Exatamente. Então, é o que a gente muito escuta, né? Tipo, olha, eu vou pagar para o meu filho brincar, mas é no brincar que a criança consegue desenvolver esses processos. Então, é no brincar que a criança aprende a se comunicar, a interagir, trazer muitas vezes os pensamentos que eles não conseguem verbalizar. Então, o processo do brincar, ele é muito importante. Então, um processo e uma sessão, ela vai para além dos 60 minutos. Então, a gente tem um processo de supervisão, a gente vai ali avaliar o que é que aquela criança precisa. A gente vê um recurso, já diz, nossa, Exatamente. eu quero muito utilizar com essa criança porque eu sei que vai ajudar nesse processo de desenvolvimento. Então, esse processo é muito importante. Por isso que eu digo que quando os cuidadores eles não têm esse processo de vínculo com a gente, não adianta. Tipo, Não olha, adianta. procura outro profissional, já que você não simpatizou comigo, já que não vai dar certo comigo, porque é muito importante que as orientações que a gente dê como profissional, essas famílias também sigam. Muitas vezes é uma rotina exposta, muitas vezes são fotos e organizar muitas vezes o que aquela criança vai fazer em torno do dia, como é que a gente vai conseguir realmente reforçar aquela criança. A gente precisa conhecer aquela criança, saber o que ela gosta, o que ela não gosta. Então, é muito importante esses processos. Então, eu sempre digo que a tríade perfeita é família, escola e terapia. São os 3 pontos principais onde a gente realmente consegue fortalecer esse processo e saber com que a criança desenvolva da melhor maneira possível. Perfeito.
Vamos agora para o segundo tema, que vai falar sobre a questão da regulação emocional e as funções executivas, que é uma das áreas que nós trabalhamos também bastante com as nossas crianças. E vou fazer a primeira pergunta e vocês decidem quem começa a responder, tá certo? Como a regulação emocional impacta no desenvolvimento da aprendizagem e no comportamento, né, das crianças do transtorno do neurodesenvolvimento? Cássio, eu sempre costumo começar o seguinte, tá? A regular o emocional dessa criança, tá? A fazer a limpeza do aquário, né? Perfeito. Porque se a gente não tem um aquário limpo, o que acontece com o peixinho? Morre. Exatamente. Então, primeiro a gente começa a regular as emoções da criança para saber se ela conhece as emoções, se ela consegue identificar qual emoção ela está sentindo, tá? E aí a gente conversa com os pais, né? E a gente vai fazendo esse acolhimento também com os pais, porque como a Lívia falou, não estamos sozinhos, né? Geralmente a criança passa 40 minutos com a gente e dali ela vai para casa e acontece muito dos pais não aceitar o que a gente passa para eles fazer em casa também. E aí a criança acaba não evoluindo. Mas ela não evolui por quê? Se comigo dentro do consultório ela está evoluindo. Então a gente precisa dessa junção de pais e educadores, sim. Principalmente também quando for falar em emoção, né? Geralmente eu me pego com muitas crianças que não sabem o que está sentindo. E falar sobre emoções é importante. Parece ser uma coisa assim, que tá na rotina e todo mundo sabe, mas não tem aquele negócio que o óbvio precisa ser dito? Isso. E aí, primeiro a gente faz todo esse processo de avaliar se a criança conhece e entende sobre as emoções. Se a criança sabe quando ela está com raiva, se a criança sabe quando ela está alegre, se a criança sabe qual processo ela está passando naquele momento. Perfeito. E aí, só complementando a fala da Emiline, é o ponto principal, que é o seguinte, quando a gente fala sobre crianças que têm algum transtorno do neurodesenvolvimento, a gente precisa avaliar o seguinte, vou citar um exemplo, às vezes a gente está no supermercado, e aí pega muito com a criança para o supermercado, e aí muitas dessas crianças, elas têm muitas dificuldades sensoriais, têm dificuldades no tempo de espera, na troca de turno, e a gente precisa trabalhar isso com as crianças. O que a gente faz no consultório? A gente faz com que as crianças, elas generalizem esses comportamentos. Então, assim, o que a gente faz nas sessões, o que a gente faz no consultório, a gente quer que a criança faça em casa, que a criança faça na escola, que a criança faça num passeio. Então, por exemplo, a gente leva essa criança no supermercado, os pais levam a criança no supermercado. E aí tem todo o processo de luz, de som e tudo. Aí a mãe diz, vamos tentar fazer o que estava ali na sessão, que estava programada. Aí pede para a criança contar as frutas, saber o que é as frutas, só que a criança está completamente desorganizada. Aí a gente sempre fala, né, que o ponto inicial é a criança realmente entender sobre essas emoções e regular. E a gente sabe que com crianças que têm essas dificuldades no processo de neurodesenvolvimento, é muito mais difícil, porque muitas vezes são crianças não verbais, são crianças que muitas vezes, quando não seguem uma rotina, ficam completamente desorganizadas. Então a gente precisa entender isso, a gente precisa entender como profissional como é a rotina daquela família e adequar essas situações para as atividades de vida diária mesmo. Perfeito. E quando a Emiline pontuou aqui uma questão sobre a devolutiva, né? Exatamente. Eu acho interessante porque, assim, se a família ela não segue, né, essas recomendações, não tem realmente como a gente ter um progresso maior nas evoluções da criança. Com certeza. E outra coisa que eu queria pontuar, assim, uma fala que, dentro do que a gente já falou sobre a avaliação também, qual seria assim, o protocolo-chave inicial para você pegar e aplicar numa criança, por exemplo, que está chegando para você hoje? Por exemplo, quando eu chego numa avaliação, no processo de avaliação, quando os pais me procuram, a gente faz o processo da anamnese, né, bem feita. Então, se a gente vê a necessidade como profissional de aplicar alguns testes que tragam essas informações de forma mais claras e objetivas, a gente faz. Um dos testes que eu trabalho muito hoje é com idade,
que são as escalas de desenvolvimento. Então, eles aplicam, acho que a partir de 3 meses de vida até os 6 anos de idade. Então, é um teste de extrema importância. Então, a partir da idade dessas escalas de desenvolvimento, a gente consegue avaliar cognitivo, socioemocional, linguagem expressiva, linguagem receptiva, coordenação motora ampla, coordenação motora fina, comportamento adaptativo. Então, assim, são as principais habilidades que aquela criança precisa ter naquele quesito. Então, assim, os testes hoje, eles são de extrema importância, Perfeito. seja para uma avaliação, até mesmo no processo de intervenção, porque, por exemplo, com idade, a gente tem ali perguntas específicas que aquela criança consegue fazer e que aquela criança não consegue fazer. Então, tipo assim, nossa, vamos montar um plano para essa criança adaptado através dessas dificuldades específicas dela. Que apresentou, né? Isso- Exatamente. Você falando sobre esse protocolo, eu também estou fazendo uma formação, um curso em Maceió de protocolos e tem o Weibels, não sei se você já vai falar. Não. Ele é perfeito, ele também tem essa mesma vertente aí de pôr habilidades Sim. e ele dá vários repertórios para a gente conhecer a criança e ele é tipo de 0 até o idoso. Ele traz esse repertório muito grande para a pessoa estar vinculando essa criança dentro das experiências. Então, é muito sobre vivências, para você investigar dentro das vivências. E aí a gente toca mais uma vez no ponto, né, da importância. Não tem como a gente lidar com a questão do autismo hoje sem saber sobre o desenvolvimento infantil. Isso. Eles estão ali alinhados, estão ali coladinhos. Então, esse processo da gente entender como é que funciona uma criança com autismo, uma criança com TDAH, uma criança com dislexia, uma criança com DI, a gente precisa saber sobre desenvolvimento infantil e precisa saber sobre essas escalas de desenvolvimento. Olha, e o que eu me deparo muito no consultório é crianças que chegam com problemas comportamentais e a mãe acha que é uma possibilidade de TEA. Uhum. E assim, a gente precisa ver qual ambiente a Perfeito, criança essa está colocação. inserido, tá? Nem tudo, Já a TEA, diagnóstico. exatamente. Nem tudo tá- é diagnóstico. Estão, como eu já ouvi um neuropsicólogo falar, estão prostituindo os Sim. CIDs, os diagnósticos. Sim. Por quê? Porque a gente estava até conversando, eu e o neuropsicopedagogo William. Ontem estava conversando sobre isso. A gente estava em um determinado local e tinha uma criança. E a criança fazia assim. Ela pegava o desenho no telefone, assistia uma parte e voltava. Aí ele falou assim, a gente precisa entender uma coisa. Pode ser que esteja dentro de um diagnóstico, ou pode ser, porque não só é aquilo, tem outros comportamentos, ou pode ser uma questão comportamental. Por quê? Porque a criança pede algo, se os pais dizem não, ela já se agita e tem um comportamento rígido. E nisso aí a gente vê que ela já fica ali meio que com a cara fechada, triste, e já ficou frustrada porque ela recebeu um não. Então a gente tem que ter todo um processo de investigação. E um dos pontos muito importantes é, por exemplo, tenho certeza que a Emeline também é nesse processo da gente começar a reeducar esses pais sobre o uso de telas. Perfeito. O uso isso. de telas, a gente sempre fala que, de acordo com o DSM-5 hoje, de acordo com a OMS também, esses processos em relação a essas crianças a partir hoje de 0 até 2 anos, não é para ter nenhum uso Acesso, de telas, isso. nenhum acesso a telas. E o que a gente mais vê hoje na recepção? As crianças, no momento de esperar a gente pra sessão, tá aqui. O tempo todo aqui. E aí, uma das coisas que eu sempre brinco muito com as mães, né? Eu sempre dou uma olhadinha assim de canto, epa, o que é que a gente conversou na sessão passada? Esse processo realmente da criança tem um tempo de espera. Aí dizem assim, Lívia, mas é porque meu filho não consegue esperar. Tá, mas você tá propondo outra atividade pra substituir aquele tempo de tela que aquela criança tá usando? Não tem, tipo, aquela criança precisa esperar, tá? Como é que ela precisa esperar? Qual é a outra atividade que você pode fornecer para aquela criança para que ela consiga realmente manter aquela mente ocupada? Porque a gente sabe que a partir do momento que a criança tá com o telefone, são muitos estímulos que estão ali o tempo todo e são muitas coisas a serem ofertadas. Então, tipo assim, é muito prático, é muito estímulo visual, é tipo muito colorido, é tudo muito rápido. A gente consegue avaliar até mesmo pelos desenhos infantis hoje, né? Os desenhos infantis são de autoestímulo, são muitas cores, muitas falas o tempo todo, que a gente não consegue nem ter uma pausa, assim, que eu digo, meu Deus do céu, volta aqui que eu não entendi o que esse desenho proporciona. Olivia, geralmente eu costumo explicar o seguinte, né? Quando vem uma mãe, eu já pergunto, quantas horas por dia sua criança passa no telefone? E aí eu sempre explico o seguinte, até nós mesmos, usando a tela do telefone, a gente sempre tá ali passando vídeo, vendo coisas sempre direto. Em questão de segundos, tá? E a ciência explica
né, que é liberado um hormônio chamado serotonina e dopamina. Então, a gente tá com a sensação boa, né, de estar ali sentadinho na tela, só olhando, passando, tá produzindo esses hormônios que dá aquele punk assim, de felicidade. E aí, quando eu retiro a tela daquela criança, o que acontece, Lívia? As crianças ficam extremamente ansiosas, foi o que eu falei no sábado, não é? Que aí os pais olham pra mim e dizem assim, Lívia, mas depois que meu filho começou a terapia, ele tá muito mais agitado, ele tá muito mais nervoso. A criança tá conseguindo realmente compreender, a expressar suas emoções. Tá realmente compreendendo. É um detox, né? Exatamente. Então, tipo assim, a partir do momento que a gente começa esse processo da terapia, que os pais seguem esses processos em casa, vai ter uma modulação desse comportamento. Porque as crianças vão conseguir expressar o que elas estão sentindo. Exatamente. E aí eu me deparo com o mãe chegando assim, dizendo assim, quando eu retiro alguma coisa que ele tá fazendo, ou a tela, ele fica mais agitado. É normal, minha gente. Sim. É normal, tá? E mais uma vez eu preciso enfatizar. Você está estimulando o seu filho em casa? Um dos marcos mais importantes do neurodesenvolvimento é a fala. Você estimulou a fala do seu filho? Tá? Quando a gente estimula, a gente tem um retorno. Mas aí a gente tá o tempo todo correndo tanto que às vezes a gente esquece de estimular o nosso filho. Perfeito. E às vezes a gente entende que é uma rotina corrida. Tem mães que estão em dupla, tripla jornada, muitas vezes. E o que é que eu vejo muito? Um exemplo que a Elaine citou que é muito importante, né? Esse processo da fala. Então, é tipo muito assim, a criança chega pra mãe, aponta, a mãe já dá, porque já quer se livrar. Os pais já dão logo porque não querem realmente ter esse processo. Então, é muito essa dificuldade. É o que eu pego muito no pé dos pais, dos cuidadores em relação a isso. Então, olha, vamos fortalecer esse sentido. Como é que a gente pode fazer isso aí? A criança solicita uma coisa, vê se ele pelo menos fala uma palavra, se ele tem essa dificuldade, se ele pede o dá, se ele traz aqui com a mão, ele vai modulando esse comportamento. A partir do momento que a criança tem tudo nas mãos, ela não vai ter nenhum mínimo de esforço para que ela consiga fazer aquilo, para que ela possa fazer aquilo. Eu acho que não só as crianças, né, Lívia? Acho que até a gente também. Inclusive, já existe a Alexia, né? Porque a gente nem precisa É verdade, apertar mais interruptor e nem nada. Só ficar lá e só pedindo. fala e ela faz. Pois é, imagina uma criança que ainda está se desenvolvendo, né? E interessante vocês falando sobre essa questão do comportamento. Agora, pouco antes de vir, fui atender duas crianças e a segunda criança já chegou meio que rígida, né, para entrar para a sessão, e ela jogou o carro e se jogou no sofá. Aí a secretária ia pegar o carro, eu disse, não pega. Aí eu fui até a criança, ela disse, o que é que está acontecendo? Aí eu disse, eu quero algo diferente hoje. Eu disse, pronto, a gente vai para outra sala, bem diferente, que tem vários brinquedos, tá certo? Aí eu vi que já amenizou, ele disse, tá certo. Eu disse, vamos? Aí ele, vamos. Eu disse, agora antes de irmos, vamos lá buscar o carrinho. Aí ele foi lá, pegou o carrinho e disse, agora dá na minha mão. Aí ele deu. Quando ele foi, eu disse, agora vamos para a sala. Para você ver como foi todo... Já pensou se a menina, a secretária, pega o carrinho e ele faz todo esse movimento aí, ele não é modulado nesse comportamento. E é exatamente isso. Muitas vezes esses comportamentos que são intitulados como birra ou maus comportamentos, muitas vezes é aquele comportamento e aquela fala que a criança não consegue expressar verbalmente e ela consegue expressar através das atitudes e através dessas emoções aí que estão muito afloradas. Então a gente começa a pensar o que é que essa criança quer verbalizar com esse comportamento. Perfeito. Então é exatamente isso. A criança tá triste. Muitas vezes, o que eu vejo muito no consultório, as crianças confundem muito as emoções, tristeza com raiva. Sim. Elas não conseguem separar. Aí, às vezes, a criança tá muito feliz, tá muito alegre, mas confunde muito com o processo de ansiedade e vice-versa. Então, assim, esse processo de trabalhar essas emoções com essas crianças é muito importante. Então, aí vem o comportamento mais uma vez. Meu filho, depois que começou a terapia, tem ficado bem pior nesse processo de comportamento. Mas é porque a criança tá entendendo ali como é que funcionam as emoções dela e como é que ela pode verbalizar e expressar essas emoções. E outra coisa que com essa mesma criança, eu criei hoje uma estratégia com ela de trazer recompensas, estrelinhas. Aí eu peguei 2 negocinhos adesivos, eu disse, hoje você fez todas as atividades certinhas, você vai ganhar 2 estrelinhas, tá certo? Aí ele ficou todo contente e feliz, já saiu dizendo, eu ganhei 2 estrelinhas. Eu digo, pronto, mostra a mamãe quando chegar em casa. Agora, todas as vezes que você fizer a atividade, ok, vai ganhar as estrelinhas, tá bom? Que é recompensa. Aí quando ele juntar uma quantidade certa, aí ele ganha um doce, alguma coisa que venha reforçar mais ainda esse comportamento positivo dele. Muito bom. Vamos para a terceira pergunta agora.
quais são os principais desafios, né, que a criança vai enfrentar quando ela tem as dificuldades nas funções executivas? Cássio, geralmente, eu costumo dizer que os desafios, eles perduram para o futuro, né? Se essas funções não for trabalhada. As funções executivas envolvem a memória operacional, controle inibitório e a flexibilidade cognitiva. E aí, o que seria a memória operacional se a gente não trabalhar hoje? O que ela impactaria no futuro? Já parou para pensar? Se você não trabalha hoje uma criança que tem dificuldade nessas funções, como será esse adulto? Bem difícil de trabalhar, Um né? adulto desregulado, um adulto com muitas contas, um adulto que não tem rotinas, um adulto que não consegue controlar os impulsos, né? E aí, muitas vezes, a gente se depara com crianças que não conseguem prestar atenção, não conseguem controlar os seus impulsos e não conseguem desenvolver e raciocinar em relação a um problema, um pequeno problema que você dá. Exatamente, eu sempre falo que as funções executivas, ela é um combo de habilidades que a gente precisa ter para a vida toda. Então, é o foco, é planejar, ter estratégias. E eu acompanho muitas crianças que têm essas dificuldades de planejamento, de atenção, no processo de memória mesmo de curto prazo. Então, tipo assim, a gente trabalha com essas crianças no processo de brincar, mas é com brincar que a gente consegue avaliar muitas coisas. Então, por Isso. exemplo, um quebra-cabeça, por exemplo. A gente acha que a gente precisa organizar. E ver. Corta. Eu digo que as funções executivas, Cássio, elas são um conjunto de habilidades que a gente precisa organizar e entender. Então, por exemplo, é o processo de planejar, é um processo de intervir, é o processo de atenção. Então, a gente vê muito isso nas sessões. Então, por exemplo, um quebra-cabeça. A gente organiza ali o quebra-cabeça para a gente poder montar. Então, o que é que a gente usa? A gente utiliza de estratégias, por exemplo, de montar primeiro as peças do canto e depois ir montando as peças do meio. Só que aí o que acontece? As crianças que têm essas dificuldades nesses processos de planejamento, elas vão montar de qualquer jeito, de qualquer forma. E aí vem outros processos que vão ali juntando, vão ficando casadinhos. Por exemplo, a baixa tolerância à frustração. Então, por exemplo, aquela criança que não tem o processo de planejar aquelas atividades e manter o foco naquelas atividades, ela vai ter muita dificuldade pela busca de assistência, muitas vezes, e no processo realmente de organizar, de planejar, de ter ali aquele processo. Então, como é que vai funcionar? A gente precisa fazer as atividades pelo processo do brincar. Então, a gente tem um processo de vínculo. Então, na anamnese, a gente consegue ver o que a criança gosta, o que a criança não gosta. Por exemplo, a criança tem aversão a quebra-cabeças. Mas, na anamnese, eu vi que aquela família trouxe que aquela criança adora a Barbie, por exemplo. Então, eu posso trazer um quebra-cabeça da Barbie e posso montar estratégias com coisas que ela gosta. Então, uma recompensa, por exemplo, trago uma massinha rosa e digo assim, olha, a gente vai montar esse quebra-cabeça juntas. Se você conseguir, a gente vai fazer o vestido da Barbie com a massinha rosa. E aí tem o glitter, e aí tem a coisa que vai chamando a atenção daquela criança. E aí seria um reforço positivo, né? Exatamente. Então, Perfeito. assim, a gente tem uma abordagem que a gente tem mais afinidade. Por Isso. exemplo, eu trabalho com a Gestalt terapia hoje, mas eu sempre pego referências da TCC, referências de ABA, porque não é só uma abordagem que vai trazer ali especificamente que eu vou trabalhar com aquela criança, até porque cada criança, uma vai ser diferente da outra, até porque Perfeito. a idade vai ser diferente, a rotina daquela criança é diferente, as dificuldades são diferentes, a dificuldade pode ser a mesma, mas a idealização daquele processo pode ser completamente diferente. Então, assim, a gente precisa entender aquela criança, entender como é que vai funcionar aquela criança, entender que mesmo tendo a mesma dificuldade, mas elas são completamente diferentes. Perfeito essa colocação. Cássio, eu costumo dizer assim, que a gente não tem uma receita de bolo, né? Exatamente. Não Foi o que a temos gente uma sábado, né? receita Foi. de bolo pronta. Parece que a gente combinou pra falar, mas a gente nem combinou, né? E assim, eu me deparo muito como dizendo assim, esse comportamento é igual daquela criança, então a gente vai aplicar a mesma coisa. Não, minha gente, não. A gente não tem uma receita de bolo pronta, tá? Para cada criança é única. Cada criança Por tem isso um que cada processo uma tem um diferente. plano, né? Exatamente. E aí os planos são construídos de acordo com a individualidade de cada criança. Perfeito.
E aí eu sempre falo que as funções executivas, ela é como se fosse um GPS do cérebro. E aí esse GPS, ele tá ali certinho, mas aí já pensou na possibilidade daquele GPS travar e não funcionar e você, tipo, tá ali para organizar uma atividade, para planejar uma atividade que você quer e aquele GPS trava e você não consegue sair de jeito nenhum. E aí vem muito processo, se a criança tem um processo de rigidez, se a criança tem um processo de inflexibilidade, como é que funciona. Então, por isso que eu digo, cada criança ela é diferente uma da outra. Porque uma criança pode apresentar rigidez e outra não. Se eu apresentar ali uma atividade, a criança vai fazer, mas pode ser que outra não faça de jeito nenhum. Então, assim, a gente conhecer aquela criança e intervir de acordo com aquelas necessidades, com aquelas habilidades e o que é que ela tem dificuldade hoje. Perfeito. Vamos para a nossa última pergunta. Eu gostaria de saber agora de ambas quais dicas ou estratégias que vocês podem ajudar pais e professores nesse momento, né? Para apoiar essas crianças que têm dificuldades, tanto na questão emocional como na questão das funções executivas. Então, Cássio, hoje no meu processo de intervenção, seja ela avaliação ou intervenção, eu acho de extrema importância a visita escolar. Porque é onde a gente vai conhecer especificamente as dificuldades daquela criança. Então, por exemplo, em casa ela apresenta dificuldade X, mas comigo ela apresenta dificuldade Y. E na escola ela pode apresentar dificuldade Z. Porque são ambientes totalmente diferentes, com pessoas que podem trazer, muitas vezes, comandos diferentes. E o jeito de falar, ele vai ser completamente importante para que aquela criança realmente consiga compreender o que é que ela está fazendo. Então, por exemplo, muitas vezes em casa, a mãe pode... A mãe, eu falo mãe porque é a mãe que passa mais tempo, né? Mas os responsáveis, eles podem estar realmente trazendo o que eu trago no processo de devolutiva dessas sessões e pode estar ali o comportamento ok, mas e na escola? Então, eu preciso realmente saber o que é que está sendo trazido para aquela criança na escola, o que está sendo ofertado. Então, por exemplo, muitas vezes é a adaptação daquele material. Aí eu encontro muito com coordenadores e professores, tipo, Olivia, eu não sei por onde começar. Não seja por isso, a gente senta juntos e vai adaptando para as dificuldades daquela criança. Então, eu sempre levo o relatório, sempre levo o plano daquela criança para que a gente sente juntos e que a gente possa ver qual é a dificuldade daquela criança, o que é que eu posso fazer. Então, por exemplo, se a criança tem dificuldade no processo de seguir muitos comandos, quebra esses comandos. Uma coisa por vez, porque muitas vezes a gente dá muitos comandos para a criança, achando que ela vai fazer tudo. Ah, a criança é inteligente, a criança consegue. Então, primeiro passo, vamos quebrar esses comandos. Ela dá um comando, ela fez. Ok, perfeito. Dá outro. Então, assim, essa quebra de comandos é muito importante. Rotina exposta para a criança em casa e na escola é de extrema importância. Então, assim, como é que vai ser a rotina da criança hoje? A criança vai a criança vai acordar, a criança vai escovar os dentes, a criança vai tomar banho, vai trocar de roupa, tomar café da manhã, vai para a escola. Vamos fazer uma rotina exposta com fotos daquela criança, para que ela consiga se perceber e consiga se ver ali naquela situação, porque vem o processo de identificação, né? Muitas vezes é o processo de figuras. E aí a criança diz, mas eu não vou fazer porque não sou eu que estou ali. Tá, vamos organizar aquilo ali. Então, o processo de rotina exposta, que tenha fotos daquela criança fazendo aquelas atividades, faz com que aquilo ali seja bem mais dinâmico. E aquele processo que você falou, né? Tipo das estrelinhas. Olha, vamos seguir uma rotina. Você vai ter tantas estrelinhas que você pode colecionar no mês. E se você conseguir cumprir no mês ou na semana, a gente coloca semanas porque é um tempo menorzinho, né? Então, tipo assim, aquela criança conseguiu cumprir aquelas estratégias na semana. Quantas estrelas você conseguiu? Então, qual é o prêmio que a gente vai conseguir? É uma troca mesmo. Eu sempre falo, aí as mães sempre dizem, nossa, mas é tão chata essa ideia de troca. Mas vamos lá, nós como adultos, a gente trabalha pelo quê? A gente trabalha pelo amor, pela profissão, mas também pelo dinheiro. Isso. Certo? Então é uma Olivia, troca. até nas nossas relações pessoais e interpessoais também, a gente tem uma troca. Isso. Exatamente. Então, A gente por que tem uma não troca. trazer A gente com a sabe com criança, quem a né? gente Se se dá alinha, esperando né? alguma coisa. Isso. Até as todos conexões a nós. gente faz estrategicamente para também ter esse apoio, esse aparato também. E a né? gente sempre diz, eu não vou fazer a questão da troca porque é uma criança. Então, tipo, o meu filho vai se acostumar com o processo de troca. Mas quando chega na fase adulta, não é exatamente isso que a gente faz. A gente não acontece. trabalha pelo dinheiro, a gente Sim. tem afinidade com o que a gente gosta de trabalhar claramente. A gente trabalha
com o que a gente gosta, com o que a gente se identifica, porque a gente vai fazer o nosso melhor trabalho. Mas a gente trabalha pelo dinheiro, então por que a gente não pode fazer isso com as crianças, de fazer essa troca legal, de tipo, olha, não pode ser as estrelinhas, ou então, tipo, trazer as atividades de casa que a criança menos gosta, dizer, tipo assim, se você fizer tal atividade, você consegue 50 centavos para colocar no seu cofrinho, e você conseguir comprar uma coisa que você realmente quer. Então, assim, são estratégias que a gente vai organizando, conhecendo aquela criança e a rotina daquela família. Porque muitas vezes as famílias não podem ofertar o tempo todo a questão do dinheiro, né? Então, vamos ver as estratégias das estrelinhas, até mesmo uma troca que não traga a questão do dinheiro, mas que traga um momento com aquela família. Então, assim, eu sempre digo que os momentos de qualidade pra gente ofertar para aquela criança é de extrema importância. Muitas vezes a criança ela não quer um objeto, ela quer um momento com os pais. Isso. Então, tipo assim, uma troca, tipo, olha, se você conseguir fazer tais coisas essa semana, a gente vai tomar aquele sorvete que você tanto queria no parque. E aquela memória afetiva para aquela criança muitas vezes vai ser muito mais significativa do que muitas vezes um objeto que ele queria. Perfeito. E é isso aí. Mais alguma colocação? Cássio, eu queria colocar uma colocaçãozinha aqui rapidinho, que eu acho que a Lívia também vai falar sobre. A gente precisa dar visibilidade, previsibilidade às nossas crianças. Principalmente as nossas crianças que já têm diagnóstico de TEA, tá? Eu sei que tá entrando um mês aí muito bom de São João. E com ele vem as bombas, né? Sabemos que muitas delas têm uma sensibilidade Auditiva, né? na audição. E aí a gente precisa dar essa previsibilidade a essas crianças antes. Porque sem a previsibilidade causa o quê? A desregulação. Né? Isso. Eu vi um vídeo esses dias que foi de uma mãe que ia levar a filha para dentista pela primeira vez. Isso. E aí ela, num dia anterior, ela disse, olha, filha, você sabe o que é dentista? E aí mostrou o vídeo de um dentista infantil. E disse, olha, ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar a escovinha, vai limpar o seu dentinho, vai fazer um barulhinho assim, zzz. Então, assim, tem toda uma organização e todo um planejamento. Então, é de extrema importância que as crianças saibam. Aí, o que é que eu escuto muito? Ah, mas ele é muito novinho, não vai entender. Você que pensa que a criança não vai entender. A gente traz, como eu digo, né? A gente precisa ser muito específicos no que a gente quer trazer para aquela criança. Muitas vezes a gente quer falar com aquela criança e a gente traz muitas informações ao mesmo tempo, né? E começa a falar muitas coisas. Seja breve, seja específico, com frases curtas, com pausas, para que aquela criança consiga compreender, porque ela vai compreender. Então, sempre trazendo figuras ou videozinhos visuais, porque geralmente a gente somos mais visuais. Isso. Né? E aí a gente dá essa previsibilidade, é muito importante. É muito importante para evitar muitas desregulações, tá bom? E aí, outro ponto que você falou sobre a questão de dicas, né? Eu sempre digo que em casa, ou até mesmo na escola, é importante que a gente tenha um lugar que tenha alguns objetos sensoriais para que aquela criança consiga se organizar. Sim. Então, assim, um lugar que tenha massinha, Perfeito. um local que tenha realmente algo que a criança possa pegar, possa sentir. Aí a criança tá com muita raiva. Será que aquela criança não tem o direito de expressar aquela tua raiva? Então, tipo assim, tem aquela almofadinha. Ensina a criança a dar socos naquela almofadinha. Vamos, a gente vai contar até 3 e vai gritar. Então assim, são estratégias que a gente vai bolando para que a criança consiga expressar. Então, esse cantinho sensorial que tenha massinhas, almofada, que tenha algo que a criança possa pegar, possa tocar. Um lugar que a criança se sinta confortável de expressar esses sentimentos sem sentir que está sendo julgada. Porque, por exemplo, que eu escuto muito, a criança tá chorando, cala a boca, menino! Se você escutar mais um pio, você vai ver, viu? Então, tipo assim, a criança não consegue expressar as emoções. Quando a gente tá triste, o adulto, né? Quando a gente tá triste, quando a gente tá com raiva, a gente não consegue trazer esses sentimentos. Exatamente. Então, assim, a criança tem esse total direito também de trazer essas emoções. Só que a gente, como adulto, que precisa direcionar essas crianças a como fazer isso. Porque o que vai acontecer? Se a criança tiver um irmão, qual vai ser o primeiro instinto? De empurrar o irmão, de gritar com o irmão, de gritar com a mãe. A gente precisa direcionar essas crianças, como é que essas crianças podem expressar esses sentimentos. Então, a gente, como adulto, que precisa organizar essas crianças, porque elas não sabem como fazer essas coisas. Precisamos dar alternativas a Exatamente. essas crianças. Mostrar alternativas, na verdade, de como elas poderiam expressar, né? Eu tenho um curso de CAA e aí tem algumas crianças que elas ainda não se comunicam verbalmente, mas a mãe dá outras possibilidades de ela se comunicar.
É Tem isso que a aí, gente né? precisa, entendeu? A gente precisa dar instrumentos para que a criança possa se comunicar, além da verbalização. Perfeito. E agora, para entrar em contato com vocês para agendamento de consulta, avaliação, como é que vai funcionar? Quero que vocês deixem aí o Instagram, o contato de vocês e aonde vocês atendem, tá bom? Tá. Hoje o meu Instagram é psi_liviamelo. Hoje eu atendo na Clínica Sense. Hoje eu trabalho tanto com o processo de reabilitação, quanto o processo realmente de demandas emocionais. E também trabalho com avaliação psicológica. Então, eu atendo crianças a partir de 1 ano e meio até os 17 anos. Então, hoje eu me classifico como psicóloga infanto-juvenil. Perfeito. Emiline? Então, Cássio, o meu Instagram é @oliveira.mline e atualmente eu estou atendendo no Giral do Pociano, Lagoa da Canoa e em Arapiraca, na Clínica Vital. Perfeito. Então, eu quero agradecer a presença de vocês e falar que foi muito importante essa conversa, esse bate-papo terapêutico. E as pessoas que estão assistindo aí, sigam elas, né? Eu vou deixar no podcast, tem lá o arroba delas, para que vocês possam conhecer mais de perto o trabalho de cada uma delas. E vocês fiquem ligadinhos aí, porque o próximo episódio também vai ter uma prosa muito importante e uma temática também bem relevante. Até mais!